Olha, depois de fazer esses vídeos sobre a vida espiritual nos planetas, Marte e no planeta Saturno, eu também pensei em fazer, além de continuar, obviamente, com esse assunto, como eu disse no vídeo a respeito da vida espiritual em Marte, de fazer alguns vídeos falando da parte básica da doutrina também, principalmente mais voltados para o estudo do Livro dos Espíritos, para aqueles que estão iniciando na doutrina espírita e que querem começar a ver do que se trata, quais os assuntos que a gente aborda, o que a gente estuda, então eu decidi começar do começo. E nesse vídeo de hoje, então, eu decidi trazer para vocês a respeito de um assunto que é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos e que realmente é bem, assim, polêmico e complicado de se falar, porque nada mais é do que Deus. E falar sobre Deus é sempre muito difícil, porque nós temos uma ideia de Deus, aquele Deus com uma forma humana, sentado num trono, né? Ou às vezes poderoso, com uma cara de bravo e tal. E quando na verdade não é nada disso, isso são imagens que a gente tem aí ao longo do nosso desenvolvimento, na história, da nossa compreensão de Deus, mas que não diz respeito muitas vezes com realmente a realidade que nós temos a respeito de Deus e que é trazida pelos espíritos. Bom, então o que é Deus? Kardec fez essa pergunta a vários médiuns, obteve várias respostas de vários espíritos e ele teve uma resposta muito simples. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Assim, é uma simples frase que diz tudo. Quando ele coloca Deus como sendo a inteligência suprema, quer dizer, ninguém pode ser mais inteligente do que ele, ninguém pode ser mais do que ele. E, obviamente, ele também não tem como ser fruto de nenhuma outra inteligência, ele não tem como ter surgido de alguma outra coisa, ter sido criado por alguma outra inteligência. Sendo supremo e sendo a suprema inteligência, obviamente, ele é simplesmente o cara. Isso porque, gente, se tivesse alguém mais inteligente do que ele, supondo que Deus não fosse a inteligência suprema, essa pessoa que ultrapassasse a inteligência divina, ou esse ser, essa criatura, enfim, esse sim é que seria Deus. E falando um pouquinho dos atributos da divindade, para Deus ser Deus, Deus precisa ter no grau infinito, no grau supremo, todas as perfeições, todas as virtudes para ser Deus. Ele não pode ter nada diminuído, porque se ele tiver alguma coisa inferior, qualquer um que superá-lo, aí sim será Deus. Então é por isso que Deus, para ser Deus, precisa ter o máximo de todas as características, ok? Fora isso, Deus também precisa ser eterno, ou seja, Deus não tem um começo nem um fim. Por mais difícil que seja, né? Tem muitas pessoas que perguntam: ai, mas Deus teve um começo ou não teve um começo? Não pode ter tido um começo. É difícil para nós pensarmos nesse aspecto? É difícil. Mas é mais difícil ainda a gente pensar em Deus tendo um começo. Porque se ele tivesse surgido de um outro Deus, esse outro Deus é que seria o Deus Supremo. E se ele tivesse surgido do nada, não é possível, porque o nada, não sendo nada, não sendo coisa alguma, não pode criar coisa nenhuma. Então não tem como Deus surgir do nada. Deus também precisa ser imutável. Ou seja, ele não pode sofrer alterações ao longo do tempo. Porque se ele sofresse alterações, transformações, se ele mudasse com o passar do tempo, que estabilidade a gente encontraria no universo? Deus também, gente, precisa ser imaterial, ou seja, ele não pode ser composto da mesma matéria que o nosso corpo físico é composto, ou ele não pode ser feito de nenhum tipo de matéria. Por quê? Veja bem, se nós estamos falando que Deus é eterno, que não tem um começo e também não vai ter um fim, que ele é imutável, é óbvio que ele não pode ser material. Porque senão, se ele tivesse algum tipo de matéria, ou se ele fosse de algum tipo de matéria, ele ia sofrer transformações ao longo do tempo. Porque é assim que a matéria se comporta, ela se transforma, certo? Nada se perde, tudo se transforma, pois é, ela se transforma. E não poderia acontecer porque Deus é imutável.
E quando a gente fala que Deus não pode ser feito de nenhuma matéria, é que realmente nenhuma matéria, nem mesmo a matéria da qual é feita os espíritos. Sim, os espíritos são feitos de algum tipo de matéria que é desconhecida, que nem mesmo os espíritos explicaram para Kardec do que é feito o espírito, a essência, o princípio inteligente que rege o corpo físico, né? Ou seja, nós, em essência, nós não sabemos exatamente do que é feita essa essência. Porém, nós trazemos na doutrina espírita um esqueminha que é esse que vocês vão ver agora. E nesse esquema, como vocês podem ver, nós temos então Deus, Espírito e matéria. Ou seja, gente, o que é Deus? Deus não pode ser nem espírito nem matéria. O que é o espírito? O espírito não é a matéria, é essa aqui, o corpo físico. O espírito não é feito dessa matéria, mas também não é Deus. E a matéria? A matéria não é o espírito e a matéria também não é Deus. Então nós temos aí três elementos diferentes. A matéria, que é essa aqui que compõe todos os corpos do universo, incluindo agora também a matéria escura, que é feita de alguma coisa que a gente ainda não conhece. Mas esse tipo de matéria tá aí nesse pontinho, matéria. Espírito não é nenhuma dessas coisas. Espírito é alguma outra coisa diferente que nós não conhecemos. E Deus não é matéria, não é espírito, não tem como ser, porque ele é imaterial. Deus também é onipotente, ou seja, Deus possui o poder absoluto. É claro, né, gente? Veja bem, se Deus é a inteligência suprema, se Deus tem todas as virtudes e todas as perfeições no grau máximo, é claro que ele só poderia ter o poder absoluto, né? E consequentemente, ele também tem que ser a bondade e a justiça suprema. É claro, que imagina só Deus não sendo dessa forma. Aliás, é o que muita gente pensa, que Deus não é justo, que Deus não é bom, porque atribui os nossos sofrimentos a Deus. Mas, gente, não é Deus que faz as pessoas sofrerem. Somos nós, as nossas imperfeições, que nos colocam em situações difíceis, né? Infelizmente, nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Mas Deus não causa sofrimento às pessoas. E o nosso sofrimento está vinculado a uma lei de causa e efeito. Ou seja, nós literalmente colhemos aquilo que nós plantamos. Porque essa é uma lei universal para que a gente possa aprender aquilo que é o certo e o errado e começar o nosso processo de evolução a partir daí, né? Então, assim, não é Deus que propicia o mal. E Deus, como consequência de tudo isso, só poderia ser uma coisa: único. Não existe nenhum outro ser igual a ele. Até porque não faz sentido, né? Veja bem, se Deus já é perfeito em tudo, se já tem todas as perfeições, um ser igual a ele, na verdade seria ele, né? Porque não tem nada mais que ele, não tem nada, né? Não tem como. Então, ele é único. Ah, e aí alguém poderia perguntar: ah, mas e nós, no nosso processo evolutivo? A gente vai chegar a ser como Deus? Não, jamais. Isso não é possível. Se a gente lembrar que Deus é imaterial, que ele é eterno, não teve um começo, não vai ter um fim, só daí a gente já entende que nós não temos condições de sermos iguais a Deus. Porque nós somos feitos de algum tipo de matéria, como eu já coloquei, e nós tivemos um começo, nós fomos criados por ele. Nosso espírito foi criado por ele. Nosso corpo pode ter sido o processo da evolução aqui no mundo material, mas espiritualmente falando, fomos criados todos por Deus. Então, nós tivemos uma origem. Nós não somos iguais a ele, não tem como ser, entende? Se a gente colocasse num tubinho de ensaio um pedacinho de Deus e um pedacinho da nossa essência, seria completamente diferente, né? Nós teríamos a perfeição absoluta de um lado e aqui dependeria muito de quem a gente tá falando. Levando também em consideração todos esses atributos, a gente também tem que pensar em mais duas coisas, gente. Se Deus é a suprema bondade, a suprema justiça, é a perfeição absoluta, ele não comete erros. Então não existe erro nenhum no universo. Deus não errou, tá? O que quer dizer que ele
em nenhum momento criou um ser fadado ao mal para sempre. Ou seja, aquela história de demônio, né, de diabo, aquela coisa toda, não é possível acontecer, porque não seria lógico Deus, que é a perfeição absoluta, a inteligência suprema, criar um ser que de repente vai se rebelar contra ele e vai ficar eternamente mal ali para sempre, né? E vai lutar contra ele, né? O que é o mais bizarro, porque se Deus tem o poder absoluto, quem é aquele que fica brigando com ele mesmo? Né? Tipo, não faz o menor sentido. O que nós temos com relação aos demônios é que, na verdade, são espíritos imperfeitos. O que quer dizer isso? Todos nós, enquanto espíritos, fomos criados simples e ignorantes para iniciarmos do zero o nosso processo evolutivo. Mas no decorrer desse processo todo de evolução, muitos de nós, a maioria de nós, não todos nós, erramos nas nossas escolhas, escolhemos caminhos errados, fomos para caminhos errados e, né, às vezes a gente sofreu as consequências dos nossos erros, das nossas más escolhas e muitas das vezes, como eu já disse, a gente atribui o sofrimento a Deus e se revolta contra ele e daí pronto, né, a gente vira, entre aspas, esse diabinho que é retratado em algumas culturas, mas que na verdade se trata apenas de espíritos que estão ainda num grau de imperfeição, de incompreensão sobre a providência divina, só isso. Esses espíritos vão evoluir porque é da lei que todos evoluam, eles vão evoluir e vão sair desse estágio de inferioridade. Da mesma forma, gente, Deus não pode criar seres puros e perfeitos desde sempre. Ou seja, os famosos anjos, arcanjos, serafins, entre outros seres aí que se atribui a perfeição absoluta, né? Um nível de evolução muito alto. Não tem como, porque seria uma injustiça. E Deus não é injusto, lembra? Deus, perfeição absoluta, não é injusto. Então, o que são os anjos? São, na verdade, esses mesmos espíritos que um dia foram aí muito imperfeitos, que galgaram todas as linhas de evolução, né? Assim, todas não, né? Uma boa parte dela. Uma parte dela. Cresceram, aprenderam, se desenvolveram e hoje tomam conta de nós. A gente chama carinhosamente de anjos, mas eles são espíritos um pouco mais evoluídos do que a gente, só isso. O que quer dizer que um dia nós também seremos como eles e quanto mais a gente se esforçar por evoluir, mais rápido a gente chega lá e mais rápido a gente vai estar na mesma situação que a deles. Inclusive nos vídeos dos planetas que têm uma vida espiritual feliz, esses espíritos que estão lá, eles já passaram por um momento semelhante ao nosso, eles já estiveram na nossa situação aqui de expiação e provas, já passaram pelo nosso sofrimento e hoje eles têm o mérito de estar num lugar melhor. Assim será com a gente também. Gente, então, até o próximo vídeo. Nós vamos dar continuidade ao estudo também do Livro dos Espíritos. Para aqueles que estão iniciando a doutrina, eu sugiro que vocês adquiram o livro. Vocês podem baixar no site da FEB também em PDF e começar a ler. E leiam então o primeiro capítulo a respeito de Deus, tá bom? E se possível, frequentem um grupo de estudos na Casa Espírita também, porque sempre é bom. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!